Olá malta, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano aqui no canal de Curva 4F1 no YouTube. Eu sou Eduardo Moreira e hoje trago-vos o vídeo com o ranking dos 22 grandes prémios da época de 2021. Em último lugar temos o Grande Prémio da Bélgica. A corrida simplesmente não existiu e, é claro, valeu pela qualificação, tivemos um P2 de Russell, porém, para mim os resultados finais daquela corrida simplesmente não interessam para nada. Os pilotos foram atribuídos com metade dos postos pontos que iriam ter numa corrida normal, mas uma corrida 2 voltas atrás de safety car para mim não existe. Os próprios fãs que foram ver a corrida a Spa não foram reembolsados e isso diz muito do que foi o Grande Prémio da Bélgica. Em 21º lugar temos, infelizmente, Portimão. Portimão foi uma corrida com boa luta nas primeiras 15 voltas e entre Bottas, Verstappen e Hamilton. De resto não aconteceu absolutamente nada. Tivemos um DNF de Raikkonen, mas mais nada. No final tivemos ainda um Verstappen muito provocativo a dizer que não queria voltar a Portugal. Isto tudo porque perdeu a volta mais rápida por track limits. Em 20º lugar temos o Mónaco. Tivemos uma qualificação que não ficou aquém das expectativas. Tivemos um sábado com pole de Leclerc, com muitos acontecimentos. Porém, a corrida teve 0 ultrapassagens em pista. Foi a única corrida do ano com 0 ultrapassagens em pista e isso diz muito do que foi este grande prémio. Na história ficou a pole de Leclerc que não se refletiu depois na corrida devido a uma falha na caixa de velocidades que os mecânicos não conseguiram encontrar a tempo. E a pit stop longuíssima de Valtteri Bottas, que viu o seu pneu da frente direito ficar preso por umas longuíssimas 48 horas. Onde é que isto já se viu? Em 19º lugar temos o Grande Prémio da Estíria. O Grande Prémio da Estíria foi outra corrida sem qualquer emoção. Tivemos o Max Verstappen na frente desde a qualificação até ao último segundo da corrida. Foi muito tranquilo para o Max. Na história fica talvez o DNF de George Russell que estava quase pela primeira vez nos pontos na sua carreira. Não se concretizou, mais à frente na época ele vai acabar por o conseguir. Em 18º lugar temos o Grande Prémio da Holanda. Na Holanda tivemos um Super Max que não deu qualquer hipótese a qualquer outro piloto. Do início ao fim, Max liderou a corrida. Na história fica mais uma corrida sem muitos acontecimentos. Tivemos uma ultrapassagem ou outra na linha da meta e no banking, mas, sem ser isso, pouco mais aconteceu. Valeu, claro, pela vitória de Max perante os seus fãs, pela primeira vez na sua carreira, e pela fantástica onda laranja que estava em Zandvoort. Em 17º lugar, temos o Grande Prémio do México. Mais uma corrida super tranquila de Max Verstappen. Parece que me estou a tornar repetitivo, mas sempre que Verstappen ganha do início ao fim, a corrida torna-se algo que entediante. Na história temos um Bottas que conseguiu a pole position, mas que teve um péssimo arranque e teve logo um incidente na primeira curva que deu o Verstappen na vantagem e desde aí Max nunca mais perdeu de vista o primeiro lugar. Claro que na história o mais importante talvez seja o pódio de Checo Pérez perante os seus fãs no México pela primeira vez na sua carreira. E em 16º lugar temos o Grande Prémio do Qatar. Foi a primeira vez da Fórmula 1 num circuito feito estritamente para motociclismo e Lewis Hamilton teve uma vitória super confortável sobre Max Verstappen. Os focos principais deste grande prémio foram, sem sombra de dúvida, as penalizações atribuídas quer seja a Max Verstappen, quer seja a Valtteri Bottas na qualificação e os furos, os muitos furos que tivemos no domingo, furos de Russell, de Latifi, de Lando e muitos mais por aí fora que contribuíram, claro, para o resultado final. Para mim, o maior feito deste grande prémio foi a ida ao pódio passado 7 anos do Fernando Alonso. Tivemos um vintage Alonso no Qatar e tivemos também uma super exibição de Checo Pérez. E em 15º lugar vem o Grande Prémio da Turquia. Turquia foi mais um daqueles grandes prémios que foi colocados no calendário à última da hora para substituir, neste caso, o Grande Prémio do Japão e tivemos uma livre especial da Red Bull em homenagem à Honda. Na história tivemos uma Mercedes a dominar por completo e um Valtteri Bottas que
conseguiu a pole position depois de Lewis Hamilton ter levado uma penalização de 10 lugares por troca de motor, e a primeira e única vitória do finlandês em toda a época de 2021. Tivemos também uma grande luta entre Lewis Hamilton e Checo Pérez, onde Checo se defendeu de maneira sublime e conseguiu solidificar este pódio, que foi constituído por Bottas, Verstappen e Checo. E de seguida, em 14º lugar, temos o Grande Prémio de Espanha. O Grande Prémio de Espanha ditou a pole número 100 da carreira de Lewis Hamilton, e no que à estratégia de respeito, foi uma verdadeira masterpiece. A corrida foi completamente decidida nas pitstops, onde a Mercedes foi claramente superior à Red Bull. Em suma, tivemos uma corrida estranhamente satisfatória. E o porquê de eu estar a dizer estranhamente satisfatória? Porque habitualmente o Grande Prémio da Catalunha não é algo que nos cativa muito, que nos transmite qualquer emoção. O traçado não é perfeito, aquela última chicane não deveria existir, porém, este ano, a corrida impressionou-nos. E em 13º lugar temos o Grande Prémio de Áustria. Em Áustria tivemos uma das qualificações mais controversas de 2021. Em específico, a Q2, onde, por exemplo, Vettel estragou por completo a volta de rápida de Alonso, devido ao tráfico, e tivemos a primeira Q3 da carreira de George Russell pela Williams. A primeira de muitas, diria eu. No que à corrida de respeito, foi mais uma passeata de Max Verstappen, como aconteceu uma semana antes, no Grande Prémio de Estíria. No resto do pelotão houve muita luta, muita emoção, em específico Checo Pérez, que teve em lutas abertas com Lando Norris, que levou à penalização de Lando, teve em lutas abertas com Charles Leclerc, que depois levou à penalização de Checo, e muito por aí fora. Posso citar aqui uma frase que Lewis Hamilton diz: "Such a great driver, Lando." Lando Norris foi ao pódio e foi uma prestação brilhante do britânico. Em 12º lugar temos o Grande Prémio de França. Mais uma corrida onde habitualmente não temos muito espetáculo, porém este ano tivemos. Sim, França impressionou-nos, e de que maneira. Foi uma corrida também muito boa no que à estratégia diz respeito e com muito boas ultrapassagens em pista. Posso citar aqui também outra frase de Valtteri Bottas. Ele diz: "Why no one fucking listen to me when I say it's gonna be a two-stopper?" Pois, foi assim que a Red Bull ganhou, e foi assim que a Red Bull dizimou por completo os Mercedes em França. Max Verstappen ganhou confortavelmente sobre Lewis Hamilton e Checo Pérez fecha o pódio. E em 11º lugar, e aqui para mim já começam os grandes prémios top tier, dos mais magníficos que já vimos, e sim, quando eu digo em 11º lugar é para vocês verem a quantidade de grandes prémios excepcionais que tivemos em 2021. Continuando, em 11º lugar temos o Grande Prémio do Bahrein, o primeiro Grande Prémio do ano, que foi uma luta intensa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Não sei se vocês se lembram, mas Max Verstappen tinha recuperado a liderança a 2 voltas do final e teve de devolver por track limits. Track limits esse que depois deram a vitória a Lewis Hamilton. A Red Bull era a favorita, porém a Mercedes ganhou e foi uma primeira corrida muito boa para começar 2021. E entrando agora no top 10, tenho, e atenção, que esta pode gerar alguma controvérsia, porque sei que para muitos esta foi das melhores corridas do ano, porém para mim não tem lugar muito superior nesta lista do que este 10º lugar. É o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone. Foi a nossa primeira experiência com o Sprint Qualifying e foi uma experiência positiva, diria eu, sem muitos acontecimentos, mas foi uma boa experiência. E em corrida tivemos, claro, um dos acontecimentos mais notáveis todo de 2021, que foi o acidente entre Hamilton e Verstappen, onde Verstappen bate forte no muro de pneus a 51G. Foi o primeiro acidente da época entre os dois e, claro, que marca aqui uma luta que se tornou muito intensa depois em todo o restante calendário de 2021. No final, Hamilton ganha, ainda ultrapassa Leclerc nas últimas 10 voltas e festeja com os seus fãs. Isso gerou muita controvérsia, principalmente perante os fãs da Red Bull, mas são coisas de corrida. Tivemos uma grande prestação do Leclerc, dos Ferrari, e sim, foi uma corrida positiva, mas não superior ao 10º lugar. Em 9º lugar temos o Grande Prémio de Emília-Romanha em Imola. Esta foi a segunda corrida do ano e é para vocês verem o quão nós fomos presenteados logo nas 2 primeiras corridas de 2021. Imola foi simplesmente fantástica, a meu ver.
Tivemos chuva, que claro veio mudar a estratégia de todas as equipas, e tivemos uma luta fantástica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Max Verstappen, entretanto, leva a melhor sobre Hamilton, e Hamilton sai largo na gravilha. Porém, depois, sob o safety car, Hamilton faz um recomeço brilhante e recupera ainda o segundo lugar, vai ao pódio com Verstappen e com Lando Norris, que fez uma corrida também muito boa. E sim, foi uma corrida brilhante. Imola foi absolutamente brilhante. Na história ainda temos um acidente que marcou também esta época, que foi o acidente entre Bottas e Russell. Aquele primeiro impacto entre o futuro piloto da Mercedes e o ex-piloto da Mercedes. Russell na altura deitou as culpas para Bottas, mas depois viu-se que a culpa foi mais do piloto britânico da Williams. E sim, foi um momento que nos ficou marcado em 2021. E em oitavo lugar, e atenção, eu disse que em 10º lugar a minha escolha poderia gerar controvérsia, mas esta talvez gere ainda mais. Em oitavo lugar tenho o Grande Prémio de Abu Dhabi, o último Grande Prémio do ano, que deu a vitória e o título a Max Verstappen. O porquê de eu ter metido o Grande Prémio de Abu Dhabi tão para baixo, como quem diz, oitavo lugar não é uma má posição, mas eu sei que muitos de vocês colocariam o Grande Prémio de Abu Dhabi no vosso top 5. Para mim, foi uma corrida que não teve assim grande ação entre os dois aspirantes ao título, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, até ao polémico acontecimento da última volta. Mas isso fica para depois. Primeiro, tenho que dizer que o circuito, as alterações feitas no circuito, foram muito positivas. O circuito de Abu Dhabi era dos piores que tínhamos na Fórmula 1 e neste momento talvez seja um dos circuitos intermédios. E sim, tivemos muita ação no meio do pelotão. Foi uma corrida interessante, não digo que não. A estratégia deitou-me a suar e muito. Porém, eu sinto que o acontecimento mais essencial desta corrida foi decidido pela FIA. E gerou também muita controvérsia e claro que a maior parte de nós não concorda com a decisão final de ter-me colocado Max Verstappen com pneus completamente frescos perante um Lewis Hamilton que tinha pneus com 40 voltas. Claro que não foi uma luta justa, esta aqui do final, e por isso, para mim, Abu Dhabi fica em oitavo lugar. Foi uma última corrida boa, porém ficou manchada pela burrada que a FIA fez na última volta. E em sétimo lugar temos nada mais nada menos que o Grande Prémio da Hungria. Sim, a primeira vitória da carreira de Esteban Ocon. E quem diria que Ocon ia ganhar uma corrida em 2021? Pois bem, ele ganhou. Esta corrida foi marcada essencialmente pelo incidente da primeira volta causado por Valtteri Bottas e também pela chuva, pelo piso molhado. Nesse incidente, Bottas conseguiu logo arredar com 4 pilotos, que ficaram logo de fora da corrida, e também Max Verstappen ficou com muitos danos no seu carro e teve uma corrida muito limitada. No reinício, tivemos depois Hamilton a partir sozinho da grelha de partida. Eu nunca antes tinha visto um piloto partir sozinho da grelha de partida como o Hamilton fez na Hungria. Todos os outros carros foram às pits, trocar os compostos dos pneus, porque o piso estava a ficar mais seco, e Hamilton não o fez. Portanto, viu-se que Hamilton perdeu muito com isso e teve de correr atrás do prejuízo. Ainda tentou reverteu, mas entretanto apanhou Alonso pela frente e Alonso defendeu-se como um leão e provavelmente deu a vitória ao seu colega de equipa. Porque eu acredito sinceramente que se Hamilton tivesse ultrapassado Alonso logo nas primeiras tentativas, ele iria conseguir ganhar o Grande Prémio muito tranquilamente. No final tivemos Ocon em primeiro, Vettel em segundo e Hamilton em terceiro. E tivemos no final aquele problema com os regulamentos do nível mínimo de combustível no carro de Sebastian Vettel, que viu o seu pódio, o seu segundo lugar, serem-lhe retirados. Ele foi desqualificado da corrida e, portanto, Sainz subiu ao pódio. Em suma, foi uma grande corrida. A Hungria foi muito bom. E em sexto lugar temos o Grande Prémio do Azerbaijão em Baku. Esta foi a sexta corrida do ano e eu cá para mim pensei,
De certeza que não vai haver corrida melhor que esta este ano. No entanto, cá estou eu a colocá-la em sexto lugar. Há 5 corridas melhores que Baku, na minha ótica, claro, este ano. Baku foi uma qualificação com muitos incidentes. Tenho aqui apontado, foram Stroll, Giovinazzi, Ricciardo, Tsunoda e Carlos Sainz a bater e a pole. Mais uma vez, tinha sido anteriormente no Mónaco, para Charles Leclerc. Foi um sábado esplêndido em Baku. No domingo foi uma corrida marcada essencialmente pelo drama Pirelli, pela controvérsia da Pirelli, que teve um fim de semana para esquecer. Stroll teve o pneu dianteiro furado, bateu contra os muros e logo de seguida Max Verstappen teve o mesmo percalço. Por fim, no recomeço da corrida, quando Verstappen bate, Hamilton parte lado a lado com Checo Pérez, sobreaqueceu os travões e, enquanto todos os outros seguem o seu caminho, Hamilton vai em frente. Apeteceu-lhe ir em frente, Hamilton foi por outro caminho e não foi aos pontos. Foi isto que aconteceu. Do nada, nenhum dos aspirantes ao título conseguiu quaisquer pontos em Baku, quando tudo fazia prever o contrário. Verstappen tinha a vitória cantada e Hamilton, também diria eu, iria ao pódio muito tranquilamente. São coisas que ninguém prevê. Baku foi muito bom. E em quinto lugar trago-vos nada mais nada menos que a Arábia Saudita. É verdade, Jeddah trouxe-nos muita emoção. Foi uma corrida repleta de acontecimentos, principalmente muita luta entre os dois aspirantes ao título, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Porém, ficou mais que comprovado que este circuito de Jeddah não é de todo o ideal para a Fórmula 1. É muito estreito e sempre que há um acidente, a corrida para, é bandeira vermelha, os pilotos voltam às pits. Isso aconteceu muitas vezes neste grande prémio e é a razão para eu não colocar a Arábia Saudita ainda mais alto nesta lista. Para mim, essas bandeiras vermelhas cortaram muito o flow da corrida e sim, isso pesa. No entanto, foi uma corrida 5 estrelas. A emoção entre Max Verstappen e Lewis Hamilton esteve ao rubro. Foi o terceiro e último grave incidente entre os dois. Tudo bem, este aqui não comprometeu tanto a corrida de Hamilton, que foi mais prejudicado, porque ele depois no final ainda conseguiu ultrapassar Verstappen e vencer a corrida, mas sem sombra de dúvida que foi uma corrida espetacular, com Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Bottas a fechar o pódio, e assim foram todos empatados para a última volta. Bem-aja, Arábia. Só um pequeno à parte que me esqueci. Também foi na Arábia Saudita que, para mim, tivemos a melhor qualificação do ano, ou então uma das melhores. Max Verstappen ia completamente embalado na sua última volta rápida. Ele ainda bateu de raspão na terceira curva. No entanto, ele continua a fazer setores púrpura. Atrás de setor púrpura, iria bater facilmente Lewis Hamilton e depois na última curva teve um grave acidente contra os muros. Okay. Só um pequeno à parte que me esqueci há bocado. A qualificação na Arábia Saudita também foi muito boa. Talvez uma das melhores do ano. Principalmente naquele último momento onde Max Verstappen ia embalado na sua última volta rápida. Ele bate de raspão para ir na terceira curva, mas continua a fazer setor púrpura atrás de setor púrpura, a bater o tempo de Lewis Hamilton e iria facilmente conseguir a pole. Só que na última curva o carro foge-lhe e perde a trajetória e perde consequentemente a pole. Foi uma muito boa qualificação e muito boa corrida na Arábia Saudita. Em quarto lugar tenho o Grande Prémio dos Estados Unidos da América em Austin. Esta corrida foi um verdadeiro hino à estratégia de corrida, desta feita com a Red Bull a levar a melhor sobre a Mercedes. Tivemos emoção até ao final entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ficámos todos ali naquele impasse, quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar. Hamilton ia na frente, mas Verstappen com uma estratégia, como eu já tinha referido, muito boa da Red Bull, a levar a melhor sobre Hamilton nas últimas voltas e a conseguir a vitória em Austin. Foi uma corrida de loucos, de cortar verdadeiramente a respiração
e com lutas intensas entre toda a grid, do início ao fim da corrida, do primeiro ao último segundo. E antes de vos dar o meu top 3, malta, não se esqueçam, subscrevam o canal, deem like no vídeo e ativem o sininho, é muito importante para mim e assim vocês estariam atentos a qualquer novidade que possa surgir no canal. Em terceiro lugar, temos nada mais nada menos que Itália, Monza, o P1, P2 da McLaren. Que magnífico! Eu fiquei de coração cheio com esta corrida porque quem me conhece sabe que eu sou um adepto louco da McLaren e o P1, P2 foi a única equipa que fez o P1, P2 este ano. Foi uma corrida sublime. Foi a melhor coisa que a McLaren podia ter feito este ano. Daniel Ricciardo, excelente, impecável, quer seja no sprint qualifying, quer seja na corrida. Uma vitória justíssima. Claro que depois durante o resto do ano isso não se verificou, mas pronto. E Lando Norris, tão bom, em pista, com grandes manobras. Aquela ultrapassagem sobre o Leclerc foi considerada a melhor ultrapassagem do ano, mesmo por cima da ultrapassagem de Verstappen em Abu Dhabi a Hamilton. Por isso, veja-se bem, a McLaren esteve em todo o lado. Foi uma corrida que ficou essencialmente marcada, pois claro, pelo segundo acidente mais marcante da época entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, na primeira curva, onde Max Verstappen coloca literalmente o carro em cima do carro de Lewis Hamilton. E daqui o que para mim me sobressai é a segurança que os carros da Fórmula 1 têm hoje em dia. O halo foi fundamental para que Lewis Hamilton ficasse bem de saúde. E isso é um aspecto de facto a salientar. Na história fica também claro a prestação magnífica de Valtteri Bottas, que começou em último, mais aquelas trocas de componentes, de motor, tudo. Valtteri Bottas teve as penalizações mais variadas esta época. Nesta corrida começou em P20, acabou no pódio. Magnífico, Bottas. E em segundo lugar temos nada mais nada menos que o Grande Prémio da Rússia em Sochi. Foi a loucura da chuva, a loucura das últimas voltas, onde Lando Norris tinha a vitória cantada, ou melhor dizendo, uma vitória confortável sobre Lewis Hamilton, e deitou tudo a perder com a vinda da chuva. Os outros pilotos foram todos às boxes, ou praticamente todos, trocar os slicks que tinham para intermédios, porque a chuva era grossa e forte, e Lando Norris, ainda um bocado no ar da sua imaturidade, não digo que o Norris é um piloto imaturo, ele não é, ele é um piloto muito consistente, mas faltou ali experiência. E se calhar um bocado a teimosia de Lando. O Lando é o meu piloto preferido, como podem ver ali, ele ali está, mas aqui tenho que admitir, o Norris deitou tudo a perder e era uma vitória magnífica, era a primeira da carreira, fica para outra altura, mas sim, é o principal acontecimento desta corrida e esta chuvinha veio de facto apimentar ainda mais as coisas que estavam a ser espetaculares em Sochi. E Sochi é mais um daqueles circuitos onde ninguém dá nada para ver. Eu no ano passado quase que adormeci a ver a corrida na Rússia. Este ano foi das melhores. Por isso é para vocês verem quão boas foram as performances dos pilotos e os grandes prémios este ano. Foi simplesmente magnífico. Na história fica também a vitória número 100 da carreira de Lewis Hamilton e muita sorte também para Max Verstappen com a vinda da chuva, que tinha começado a corrida muito cá para trás e conseguiu ir ao pódio no segundo lugar. Ele beneficiou mais desta chuva que o próprio Lewis Hamilton, que veio a ganhar a corrida. Isto traz-nos ao primeiro lugar desta lista. O Grande Prémio do Brasil. Sim, para mim o Grande Prémio do Brasil foi melhor este ano. Foi o que teve o maior dos acontecimentos. Lewis Hamilton fez a melhor performance que eu alguma vez vi num piloto em toda a minha vida. Eu já disse isto vezes e vezes sem conta, mas não me canso de dizer, porque foi verdadeiramente magnífico, sublime, épico. Todos os adjetivos que vocês possam encontrar. Hamilton foi simplesmente espetacular. Ele foi para o fim de semana com uma penalização de 5 lugares por troca do motor de combustão interna e depois na qualifying foi o primeiro, só que foi desqualificado por aquele problema, por aquela
aquele milímetro a mais que a asa traseira tinha relativamente aos outros carros, e isso ditou que Hamilton começasse o sprint qualifying em último lugar. Ele, em menos de 24 voltas, passa de 20º lugar a 5º. Ele subiu 15 lugares num único sprint qualifying, que para mim foi o melhor sprint qualifying do ano, com Valtteri Bottas a fazer um sprint absolutamente esplêndido. Ele fez um arranque top a ultrapassar Max Verstappen, e Carlos Sainz também aproveitou da melhor maneira este sprint qualifying para acabar em terceiro lugar. A corrida foi simplesmente uma obra de arte de Lewis Hamilton. Ele fez a corridinha dele, as ultrapassagens que foram precisas fazer, até estar cara a cara com Max Verstappen, e a partir daí foi uma luta absolutamente magnífica, renhida, onde tivemos momentos de quebrar a tensão, aquele momento em que Verstappen e Hamilton vão lado a lado para fora do circuito é absolutamente brilhante, e depois, 2 voltas a seguir, Hamilton consegue de facto consumar a manobra, a ultrapassagem, e passar para primeiro do Grande Prémio. E sim, basicamente Hamilton passou de P25 a P1 num único fim de semana, e por essa mesma razão o Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, é a melhor corrida, na minha opinião, de 2021. Para acabar, malta, resta-me desejar-vos umas boas entradas e um feliz 2022, e que para o ano cá estejamos todos outra vez nesta grande comunidade que é o Curva 4. Sigam a página no Instagram e sigam no YouTube também. Curva 4 F1. Da minha parte é tudo, e agradeço-vos terem estado desse lado durante este longo ano que foi 2021. Adeus, pessoal.